Agora eu vou pegar o Consolador. Agora tem uma coisa aqui maravilhosa. Uma complicação. Uma complicação maravilhosa. Um capítulo chamado Experiência. Questão 131 do livro Consolador. Perguntam para o Emmanuel: como adquire experiência o espírito encarnado? Aí o Emmanuel responde: a luta e o trabalho são tão imprescindíveis ao aperfeiçoamento do espírito como o pão material é indispensável à manutenção do corpo físico. É trabalhando e lutando, sofrendo e aprendendo que a alma adquire as experiências necessárias na sua marcha para a perfeição. Então, interessante porque ele não falou errando. Trabalhando e lutando, sofrendo e aprendendo. Por quê? Você conecta com a questão lá do livro dos Espíritos que eu acabei de ler, né? Que é a 115. Recebe a tarefa, recebe as provas. E aí ele trabalha naquela... Ele trabalha, porque tem que executar aquilo, ele vai ter as lutas dele, vai ter os sofrimentos, as tentações, as dificuldades, as vicissitudes. E aí ele vai adquirir a experiência. Aí perguntam para o Emmanuel, 132. Há o determinismo e o livre-arbítrio ao mesmo tempo na existência humana? A pergunta, o Emmanuel está querendo, estão querendo perguntar para o Emmanuel o seguinte: pega a vida de qualquer um de nós. Nós temos livre-arbítrio em tudo? Não. Essa é a pergunta. Ou é tudo determinado? Não temos livre-arbítrio nenhum? Então, o determinismo e o livre-arbítrio convivem? A resposta do Emmanuel é surpreendente. Que ele vai dizer assim: não são só essas duas coisas, são três. Ele vai dizer assim: em toda a vida do ser humano tem o livre-arbítrio, tem uma parte que é determinismo e tem uma terceira coisa. Mas que coisa é essa? Que terceira coisa? E ele ainda vai dizer mais. Essa terceira coisa, ela rege o livre-arbítrio e o determinismo. O livre-arbítrio e o determinismo estão subordinados a essa terceira coisa. Aí é interessante. Por que eu deixei para ler isso agora, depois de ler a questão do Livro dos Espíritos? As duas questões, a 115 e aquela outra da encarnação, o objetivo da encarnação. Quando fala que Deus coloca uma tarefa, e o que a gente ouviu semana passada, que Deus age dentro de nós. Existe uma força atuando para além do nosso livre-arbítrio e para além do determinismo. Vamos lá, vamos com calma. Emmanuel responde: determinismo e livre-arbítrio coexistem na vida. Coexistem. Entrosando-se na estrada dos destinos para a elevação e a redenção dos homens. Então, o objetivo é elevar e redimir. Então eles coexistem nos destinos. Ok, vamos lá. O primeiro, o determinismo, ele é absoluto nas mais baixas camadas evolutivas. Então, mineral, absoluto. O determinismo é absoluto. Vai saindo do mineral para o vegetal, para o animal, ele vai diminuir. O determinismo vai, o livre-arbítrio vai crescendo, vai, não é? Vai criando. Ok. E o segundo, o livre-arbítrio, amplia-se com os valores da educação e da experiência. Então, quanto mais educado o espírito, quanto mais experiente, mais livre-arbítrio ele tem. Ok. Acresce observar que sobre ambos,
pairam as determinações divinas, baseadas na lei do amor. Sagrada e única, da qual a profecia foi sempre o mais eloquente testemunho. Não verificais atualmente as realizações previstas pelos emissários do Senhor há 2 e 4 milênios no divino simbolismo das Escrituras? Estabelecida a verdade de que o homem é livre na pauta de sua educação e de seus méritos, na lei das provas, cumpre-nos reconhecer que o próprio homem, à medida que se torna responsável, organiza o determinismo da sua existência, agravando-o ou amenizando-lhe os rigores, até poder elevar-se definitivamente aos planos superiores do universo. O que ele está dizendo aqui? Então vamos lá. O espírito decide ingerir uma substância tóxica, suicida. Ele exerceu o livre-arbítrio. Escolheu o suicídio, lesou a região do chakra laríngeo e tecidos perispirituais. O que ele criou? Um determinismo. Ele criou um determinismo. Por isso que ele diz aqui, o próprio homem, à medida que se torna responsável, porque eu não posso dizer que o homem das cavernas, que não tem consciência, ainda não tem responsabilidade, ele pode ser responsabilizado por todos os atos dele, não é? Não é assim que funciona. Porque nem sempre ele age com consciência do que ele está fazendo. Não é? Mas o homem responsável, ele organiza o determinismo da sua existência. Ou seja, esse determinismo que o Emmanuel está dizendo aqui, ele vem de nós. Porque o universo é um tabuleiro de xadrez. Você é livre para mover as peças, mas uma vez movida, está movida. Se você mexeu a peça, você alterou o jogo. Alterou o tabuleiro. E agora? Agora, aí vem a interpretação radical. Não. Causa e efeito. Karma. Plantou limão, vai colher todo o limão, ter que chupar todo ele. Não é? E os espíritos olhando você chupar aquela lavoura de limão. Só que aí o que ele está dizendo? Sobre esse determinismo pairam as determinações divinas, baseadas na lei do amor, sagrada e única. Aí o amor atua. Mas eu acho tão bonito isso que é sobre ambos. Então, o amor divino paira sobre o nosso livre-arbítrio. É aqui que eu acho uma coisa bonita, porque Deus interage conosco e nos convence a agir de um modo diferente. E é aqui que eu acho o mais interessante disso tudo. Por quê? Eu não sou capaz de discernir com perfeição o bem do mal, mas se eu aceito a ação de Deus em mim, eu simplesmente agora tenho um consultor. Porque as empresas têm consultoria, né? Está com dificuldade, contrata um consultor, paga caro e vem um consultor jurídico, contábil, não, você faça isso, está aqui um planejamento. Nossa, me ajudou. Nós também podemos ter um consultor. E interessante, ele tem sabedoria absoluta. E, diferentemente dos outros consultores, ele nos ama infinitamente. Não é interessante? Então, aí vem todo o trabalho, quando a gente vê Teresa de Ávila, o trabalho de fazer a conexão com Deus, entrar em conexão com Deus, ouvir Deus dentro de você, no sentido de buscar essa consultoria. Isso é que é importante, porque muitas vezes a gente interpreta
Diz, vou fazer a vontade de Deus, eu vou entrar em comunhão com Deus, como se você fosse um escravo que tiver, não, então tá bom, eu aceito sua vontade, eu sou escravo mesmo, não posso fazer nada. Como se a gente estivesse lastimando o fato de seguir a vontade de Deus. O que Emmanuel está querendo dizer aqui que é o seguinte, é associar o seu livre-arbítrio à soberana vontade infinitamente sábia e amorosa de Deus. É um grande uso do livre-arbítrio. É uma mensagem até do Abá, né? Que é lindo, né? O Abá termina a mensagem dele assim, agora sou escravo por vontade própria desse novo Senhor, que me ensinou que as algemas mais pesadas, as mais fortes, não, são as algemas da ilusão. Ilusão. As algemas da ilusão. Que é aquilo que a gente comentou. Você acha que está escolhendo, na verdade você não está escolhendo, você está sendo determinado. A Ilha comentou muito isso, né? Não há, de fato, escolha. Você está sendo determinado. Então, esse é um ponto muito bonito. E sobre o determinismo, tem uma página do Emmanuel que é muito linda também, né? Ele vai dizer assim, que uma das coisas que a gente precisa afastar da nossa mente é a ideia de que as expiações, os resgates, eles são inflexíveis, eles não possam ser alterados. Eles podem. Podem. Tudo pode ser alterado. Tudo pode ser remanejado. E aí ele termina dizendo, Deus pode regenerar, alterar, mudar a qualquer momento, porque nós estamos mergulhados na vida dele. Agora é interessante a questão 134, que essa que eu li é a 132. A 134 é interessante. Eu acho que quem fez essas perguntas aqui, o grupo que fez, né, que era Clóvis Tavares, o Arnaldo. Do Consolador? Eu acho que o Arnaldo não tinha chegado ainda, mas era o Clóvis Tavares, era uma turma, Martins Peralva, eu acho. Participou disso. Uma turma que sabia fazer pergunta, né? Aí perguntaram para ele, como pode o homem agravar ou amenizar o determinismo de sua vida? Porque o Emmanuel disse, você pode agravar ou amenizar o determinismo. Como? Como é que isso pode acontecer? Aí o Emmanuel responde, a determinação divina na sagrada lei universal é sempre a do bem e da felicidade para todas as criaturas. Para todas. Agora, se entra o meu interesse pessoal e meu egoísmo, aí eu desequilibro o jogo, né? Bom, no lar humano, não vedes um pai amoroso e ativo com um largo programa de trabalhos para a aventura dos filhos? Programa de trabalho? Então o Emmanuel está recuperando aqui a questão do Livro dos Espíritos que nós lemos, que Deus te dá uma missão para você, através das provas, das vicissitudes, vencer. É como, hoje a Cláudia pegou o João lá e pôs ele para fazer para cá. Então, né? Deu um programa de trabalhos para ele, para a aventura dele. E cada filho, cessado o esforço da educação na infância, na preparação para a vida, não deveria ser um colaborador fiel da generosa providência paterna pelo bem de toda a comunidade familiar? A gente não deveria agir no bem de todos? Entretanto, a maioria dos pais humanos deixa a terra sem ser compreendida, apesar de todo o esforço despendido na educação dos filhos. Olha que interessante. Nessa imagem muito frágil, em comparação com a paternidade divina, temos um símile da situação. O espírito que, de algum modo, já armazenou certos valores educativos é convocado para esse ou aquele trabalho de responsabilidade junto de outros seres, em provação rude ou em busca de conhecimentos para a aquisição da liberdade. Esse trabalho deve ser levado a efeito na linha reta do bem, de modo que esse filho seja o bom cooperador de seu Pai Supremo, que é Deus. O administrador de uma instituição, o chefe de uma oficina, o escritor de um livro,
O mestre de uma escola tem sua parcela de independência para colaborar na obra divina e devem retribuir a confiança espiritual que lhes foi deferida. Os que se educam e conquistam direitos naturais inerentes à personalidade deixam de obedecer de modo absoluto no determinismo da evolução, porquanto estarão aptos a cooperar no serviço das ordenações. Interessante. Podendo criar as circunstâncias para a marcha ascensional dos seus subordinados ou irmãos em humanidade no mecanismo de responsabilidade da consciência esclarecida. Nesse trabalho de ordenar com Deus, o filho necessita considerar o zelo e o amor paternos, a fim de não desviar sua tarefa do caminho reto, supondo-se senhor arbitrário das situações, complicando a vida da família humana e adquirindo determinados compromissos, por vezes bastante penosos, porque, contrariamente ao propósito dos pais, há filhos que desbaratam os talentos colocados em suas mãos na preguiça, no egoísmo, na vaidade e no orgulho. Daí a necessidade de concluirmos com a apologia da humanidade, salientando que o homem que atingiu certa parcela de liberdade está retribuindo a confiança do Senhor, sempre que age com a sua vontade misericordiosa e sábia, reconhecendo que o seu esforço individual vale muito, não por ele, mas pelo amor de Deus que o protege e o ilumina na edificação de sua obra imortal. Que maravilhoso, né? Ele pegou a liberdade e colocou a serviço da vontade divina, e aí a esfera de determinação dele, de poder, vai só se ampliando, né? Interessantíssimo isso. E para a gente encerrar, ler mesmo a mensagem, né? Para a gente encerrar, 179 do livro Palavras de Vida Eterna, porque isso aqui a gente vai se deparar, sobretudo quem tem responsabilidade. Quem adquire discernimento, muitas vezes é convocado a corrigir o mal. E lembra a mensagem do Emmanuel: diante do bem e do mal não há postura neutra. Então, com o critério com que julgardes, sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Mateus 7, versículo 2. Discernir e corrigir. Viste o companheiro em necessidade e comentaste-lhe a posição. Possuía ele recursos expressivos e talvez pela imprevidência caiu em penúria dolorosa. Usufrui conhecimentos superiores e feriu-te a sensibilidade porque ele se arrojou em terríveis despenhadeiros do coração, que às vezes os últimos dos menos instruídos conseguem evitar facilmente. Olha que coisa. Essa pessoa muito inteligente às vezes comete erro do coração que as pessoas, o último dos ignorantes, não comete. Interessante, né? Detinha a oportunidade de melhoria com as quais milhares de criaturas sonham debalde e procedeu impensadamente, qual se não retivesse as vantagens que lhe brilham nas mãos. Desfruta ambiente distinto, capaz de guindá-lo às alturas, e prefere desconhecer as circunstâncias que o favorecem, mergulhando-se nas sombras das atitudes negativas. Mantinha valiosas possibilidades de elevação espiritual no levantamento de apostolados sublimes e emaranhou-se em tramas obsessivas que lhe exaurem as forças. Tudo isso realmente podes observar e refletir. Entra, porém, na esfera do próprio entendimento e capacita-te de que não é possível a imediata penetração no campo das causas. Ignoramos qual teria sido o nosso comportamento na trilha do companheiro em dificuldade, com a soma dos problemas que lhe pesam no espírito. Não te permitas, assim, pensar ou agir diante dele sem que a fraternidade te comande as definições. Ainda mesmo no esclarecimento absoluto, que em casos numerosos reclama austeridade sobre nós mesmos, tem hora que você tem que, né? É possível propiciar o remédio da fraqueza a doentes da alma
pelo veículo da compaixão. Como se administra piedosamente a cirurgia aos acidentados. Se conseguimos discernir o bem do mal, é que já conhecemos o mal e o bem. E se o Senhor nos permite identificar as necessidades alheias, é porque, de um modo ou de outro, já podemos auxiliar. Fim.